Boa tarde. Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Semana Santa. Os preparativos do MAC para o jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil e os reforços do Sampaio para a estreia na Série B. E mais adaptações teatrais recontam a Via Sacra de Jesus Cristo. O Repórter Maranhão está começando agora. Com a chegada da Semana Santa, os preços dos produtos mais consumidos nesse período do ano disparam e a tradição católica de evitar o consumo de carne vermelha faz aumentar a procura pelo pescado. Em São Luís, os consumidores reclamam, mas não deixam de seguir a tradição. Semana Santa é uma data especial para os cristãos, principalmente os católicos. Nessa época, a tradição de trocar a carne vermelha por peixe provoca um aumento na procura por peixes e frutos do mar e, consequentemente, um aumento no preço dos pescados. O preço do pescado ele teve um aumento, entendeu? Mas em função da pouca produtividade que está tendo de pescado de camarão aqui no estado do Maranhão, entendeu? Os barcos estão indo, estão trazendo bem pouco, a tendência é o preço dar uma subida. A pescada amarela, por exemplo, que no mesmo período do ano passado custava R$ 25, esse ano está em torno de R$ 26 o quilo no mercado do peixe de São Luís. Já o camarão grande não sai por menos de R$ 45 o quilo, mas o consumidor que quiser economizar um pouco pode optar pelo camarão cinza, que varia de R$ 25 a R$ 35 o quilo. Este vendedor de camarão explica o porquê do aumento. Aumentou o camarão, né? Mas não aumentou. Isso aí fez foi diminuir, que estava vindo 1.000 quilos, está vindo 500. Fez foi diminuir, por isso que aumentou o preço. Toda época dessa é isso. Alguns consumidores que visitaram o mercado do peixe sentiram o aumento do preço do pescado. A gente tenta, né? Faz um esforcinho para tentar comprar, para não fugir da tradição. Mas está bem mais caro do que os outros anos. Aproveitamento da época. E vai dar para manter a tradição esse ano, mesmo com o preço do pescado em alta? Vamos tentar, né? E com o feriado da Semana Santa e o de Tiradentes comemorado na próxima segunda-feira, muitas pessoas aproveitam os dias de folga para viajar. E para evitar acidentes nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal está realizando uma operação especial, que tem início na madrugada desta quinta-feira e se estende até segunda-feira. Na Operação Semana Santa Tiradentes, serão priorizadas ações preventivas para a redução da violência do trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, motociclismo, embriaguez ao volante e as ultrapassagens proibidas. Além do trabalho de fiscalização com viaturas caracterizadas, a operação contará com radares, motocicletas e com um trabalho educativo do cinema rodoviário. Neste ano nós vamos apresentar pela primeira vez no feriadão, onde a gente convoca o usuário, seja ele motorista, seja ele passageiro, a assistir pequenos filmes numa televisão com DVD que a gente vai colocar, coisa de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos para cada grupo, mostrando situações de risco e como fazer uma direção mais segura. Outro trabalho desenvolvido é o de apreensão de animais soltos nas margens das rodovias federais. Já começou a fazer, no caso, umas varreduras para que no período agora não tenha nenhum animal na pista, pelo menos é o que a gente deseja. A Polícia Rodoviária Federal alerta aos condutores que com o período chuvoso haverá maior lentidão no trânsito, o que prejudica a visibilidade e reduz a aderência dos pneus. Para fazer uma viagem tranquila e com menos riscos, alguns cuidados para dirigir na chuva são essenciais. Trânsito é ver e ser visto. Então, cada vez mais que você se deixa ver, é importante. Então, a Polícia Rodoviária Federal sempre alerta para um preceito, uma recomendação do CONTRAN, é dirigir com farol aceso sempre. O farol baixo, não é a meia luz, é o farol baixo. Então, manter o farol baixo é importante, principalmente nesse período de chuva. Como aqueles itens obrigatórios que a gente sempre recomenda, por exemplo, o pneu, se está liso, a questão do limpador de para-brisa, tudo isso é importante, faz parte da segurança no trânsito. Estavam marcadas para hoje as assembleias de 2 categorias profissionais. Os agentes de trânsito ameaçam entrar em greve, mas com a entrada do novo secretário municipal de Trânsito e Transportes, Canidé Barros, os agentes decidiram não realizar o movimento e dar mais tempo para o novo gestor buscar soluções para as reivindicações.
E o Sindicato dos Rodoviários também já anunciou que a categoria não irá paralisar as atividades durante o feriadão. A assembleia, que estava marcada para acontecer esta manhã, foi transferida para as 4 horas da tarde. A repórter Charlene Lima tem mais informações. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Edmilson. Nós estamos aqui com Isaías Castelo Branco, secretário administrativo do Sindicato dos Rodoviários, que vai nos falar um pouco mais sobre uma possível greve. Isaías, como é que vai ser essa assembleia hoje à tarde? A categoria foi chamada para que a gente possa avaliar a contraproposta da patronal, que rejeitou a proposta dos trabalhadores e sinalizando com a manutenção dos índices de salário, assim também como o ticket de alimentação, sem ceder nenhum tipo de reajuste. E nós vamos levar para a categoria para que possa avaliar isso e a gente não descarta nenhuma possibilidade da próxima semana a gente está fazendo algum tipo de paralisação. A categoria vai definir isso hoje a partir das 16 horas aqui na Assembleia. Houve uma melhora na segurança para vocês? Levando em conta aos últimos 2 meses passados aí, teve uma melhora. A gente fez uma avaliação lá no Comando Geral desses primeiros 15 dias após a entrega das viaturas, onde houve uma pequena redução. Até ontem tinha acontecido 11 assaltos, então ainda está quase em média 1 por dia, mas de uma certa forma houve a redução. À tarde também teve uma reunião com o comandante do Serviço de Inteligência, onde ele repassou e apresentou para a gente toda a equipe que estava nas ruas a partir de ontem, fazendo as apreensões também diretamente e andando nos ônibus também, fazendo essa fiscalização. E a gente está confiando na polícia e que realmente pode melhorar com relação à segurança. Se as reivindicações da categoria não forem atendidas, pode haver paralisação e por quanto tempo? Pode sim, é um instrumento que nós temos de negociação. Quando ela não avança, a gente sempre costuma colocar para a sociedade que nós esgotamos todas as reuniões, todo tipo de negociação. Quando a gente não é atendido, a gente não tem outra forma a não ser partir para o movimento paredista, entendendo que é o único instrumento que nós temos para que garanta a reivindicação dos trabalhadores. Obrigada, secretário. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Charlene. E hoje é o Dia Mundial da Voz. E muitas pessoas utilizam ela como instrumento de trabalho. Por isso, especialistas alertam para os cuidados para preservar a voz. Bem mais suave. A voz tem um papel especial na comunicação. Pela voz, expressamos pensamentos e emoções. A maneira como eu falo, né? Eu transmito através desse tom da voz, da minha entonação, das pausas. Dá para a pessoa sentir o meu sentimento. Eu toco as pessoas mesmo de longe com a minha voz. A fonoaudióloga explica que uma boa voz requer alguns cuidados. É mais pelo mau uso da voz, tá? Essa fase que não aquece, desaquece, fala muito alto, fala muito, não usa a água, né? Que tem que beber no mínimo 8 copos de água por dia para hidratar essa voz. Na Rua Grande, quem usa a voz para vender também tem seus segredos. Eu fui fazer uma pesquisa com os maiores locutores e eu descobri que eles gostam de comer maçã. Todo dia eu faço uma dieta diferente, mas tem que ter a maçã no meio. Eu falo umas 12 horas por dia. 12 horas? Aham. Começa 8 horas, para só 7 horas da noite. Há 4 anos trabalhando com locução de rádio, Samir acredita que o dia merece reflexão. Instrumento de trabalho, cuidar bastante. Impossível imaginar sem a voz. Dia de muita reflexão, né? Afinal, para quem trabalha, tem que cuidar. Acho que esse é o recado principal nesse dia. Com certeza. Vamos voltar ao passado, recordar o melhor do flashback nacional e internacional. Hoje na... E veja no próximo bloco, o Maranhão Atlético Clube e Paysandu decidem hoje quem continua na Copa do Brasil. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 40 minutos. Agora vamos falar de futebol. Às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa busca o entrosamento entre os veteranos e os reforços da equipe.
Antes do treino, descontração e entrosamento. Os reforços do Sampaio para a Copa do Brasil e Série B afinavam as diferenças com um só objetivo, a direção da bola. E 2 novatos já fizeram estreia marcante como titulares no último jogo contra o Interporto pela Copa do Brasil. Como eu cheguei semana passada, não tive muito tempo de treinar, já fui pro jogo, mas agora já tive essa semana aí para entrosar junto com os companheiros, então pode ter certeza que na sexta-feira já possa ser melhor, encaixe junto com a equipe. Estreiei, graças a Deus, pude fazer um gol aí e agora espero que possa também estrear no Brasileiro e também ser com gol. Para segurar o rumo da bola, veio o goleiro de longe, Miller. Trocou o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pelo Sampaio Corrêa de São Luís. Procurei me formar, estou vindo para um grupo vencedor, um clube vencedor, que vem tendo conquistas nos últimos anos. Fico muito feliz pela minha chegada e procurar corresponder à altura em todos os sentidos. Mas a atenção de todos, de novatos ou titulares, deveria estar concentrada no próximo confronto. A paixão promete ser redobrada nesta sexta-feira. É que o Sampaio Corrêa estreia na Série B contra o Paraná Clube. E mesmo que o nervosismo queira aparecer, o time promete jogar de igual para igual. Estrear vencendo é o que nós queremos, é o que eles querem também. Mas dentro de casa a gente tem que sempre que se impor, sempre tem que ser 100%, né? Então vamos esperar realmente trabalhar nesse sentido para fazer um grande jogo e conseguir estrear na competição com resultado de vitória. Por jogar em casa, o Sampaio conta mais uma vez com a paixão da torcida no Castelão. A gente conta com o apoio do nosso torcedor, principalmente, que nessas competições nacionais tem dado uma resposta muito positiva, né? Temos aí uma excelente média de público, principalmente no quesito Campeonato Brasileiro. E mais uma vez a gente espera que nessa sexta-feira o torcedor possa se fazer presente e nos empurrar rumo a uma grande vitória. Só reforçando, Sampaio Corrêa e Paraná Clube se enfrentam sexta-feira a partir das 7h30 da noite no Estádio Castelão. Agora, Copa do Brasil. Rebaixado no campeonato estadual, o Maranhão Atlético Clube joga vida na temporada hoje em Belém na partida decisiva do confronto contra o Paysandu. O Maranhão Atlético Clube vai a Belém do Pará enfrentar o Paysandu no Mangueirão. É a segunda e decisiva partida dos clubes pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, dentro de casa, o MAC empatou em 2-2 com os paraenses. Um resultado que obriga o time a vencer ou arrancar um empate a partir de 3 gols. No jogo daqui a gente cometeu alguns erros aí, não podia acontecer, mas na semana o professor está corrigindo essas falhas aí que a gente fez no jogo daqui para que a gente possa estar de lá classificado. Nós temos alguns problemas, o elenco nosso é bastante reduzido e a gente está esperando que se recupere alguns jogadores para que a gente possa definir o time. Gol! Mais do que nunca, o MAC vai precisar desse momento mágico do futebol. Se em Belém não levar nenhum gol e estufar as redes pelo menos uma vez, a classificação está garantida. Copa do Brasil, você tem que fazer gol na casa do adversário. Então a gente pode fazer uma marcação, pressão na bola parada e voltar um pouquinho para juntar o time no meio campo quando o Paysandu tiver com a bola. Para o goleiro Ranieri, é possível uma vitória simples e a classificação. Eu acho que nós temos condições de chegar lá e enfrentar o Paysandu. Sabemos que é um adversário difícil, joga em casa com a pressão da torcida, mas eu acho que nós temos totais condições de chegar lá e implantar um ritmo bom de jogo. Um time bem consciente, bem consistente. Eu creio que nós podemos sair de lá com a vitória. Confira agora como o adversário do MAC está se preparando para a partida. Uma conversa particular na véspera da decisão pode representar estratégia ou missão especial. Mas no caso do técnico Mazzola e de vários jogadores, é só mais uma forma de confundir ou esconder a escalação da equipe titular. Treinaram 20, pode jogar, qualquer um dos 20 que jogar aí, estamos bem servidos. A gente chega muito forte para essa reta final aí, né, das competições, né? Tanto a eliminatória da Copa do Brasil, essa eliminatória, nós temos que passar de qualquer jeito, é obrigação do Paysandu passar essa eliminatória, não deixa de ser assim uma decisão. Diferente de outros treinos, a movimentação com bola pôde ser filmada. Na primeira parte, os jogadores estiveram tão misturados que tentar entender a formação era tão complicado como montar um quebra-cabeça. Vocês, jogadores, já sabem quem joga? Não sei não, isso aí eu vou deixar o professor Mazzola decidir aí. Não falou nada pra gente ainda.
Já na parte final, o treinador deu uma pista com aqueles atletas mais regulares na temporada. No gol, Matheus. Na zaga, Charles e João Paulo. Ayrton e Djalma nas laterais. Augusto Recife e Capanema como volantes. Marcos Paraná, Bruninho e Pikachu no meio. E Lima sendo a referência no ataque. O jogo entre Paysandu e MAC será aqui, no Mangueirão, e que logo mais deverá estar lotado. Afinal, já são 20 jogos sem saber o que é uma derrota. Por isso, a torcida do Paysandu vive uma verdadeira lua de mel. Mas quando o assunto é Copa do Brasil, todo cuidado é pouco. Afinal, o Paysandu já foi surpreendido e acabou sentindo o gosto da zebra aqui mesmo em Belém. Por isso, os jogadores e a comissão técnica do Paysandu pregam total cautela. Eles têm uma transição muito rápida do meio para frente. Tem um meia, o número 10, muito bom jogador, serve muito bem o pessoal da frente, muita velocidade. E é um time que vai dar vida, né? Se eles forem eliminados, acaba o ano pro Maranhão. Então a gente está bem consciente. E o que aconteceu lá no primeiro tempo, com certeza não podemos deixar acontecer aqui no Mangueirão. Maranhão e Paysandu se enfrentam em Belém a partir das 8h30 da noite no estádio Mangueirão. Já no próximo bloco, grupos de teatro de São Luís revivem a Via Sacra. É logo após o intervalo. Agora são 12h48. O Grupo Coteatro inicia hoje uma série de apresentações do espetáculo A Paixão Segundo Nós. Uma adaptação da história de Jesus Cristo. Não podes. Não te envergonhes. Um Cristo negro que sozinho do deserto se acaricia, até ser interrompido por Satanás, aqui representado por uma mulher e um homem. A tentação a que Jesus é submetido o iguala a outros homens, e a possibilidade de ter cedido a ela poderia ter mudado os rumos do cristianismo. Negas a vontade da carne? Não sei se ele de repente não já caiu em algum momento. O que ele não faz é ceder ao Satanás. Mas em tentação a gente teria que discutir inclusive o significado da palavra tentação, que a tentação para mim nem sempre é para o outro, né? Abandonou o campo e o jardim e me abandonou também. Rosana, além de viver Verônica, representa as mães que testemunharam os filhos que abandonaram o lar para seguir Jesus. A mulher tem um papel fundamental, né? Não só a Verônica, mas as mulheres, elas têm uma veneração, um amor por Jesus. Os trechos da peça A Paixão Segundo Nós buscam retratar um Jesus humano, presente nos evangelhos apócrifos, que não estão inscritos na Bíblia cristã, e ainda em trechos do livro Jesus, Filho do Homem, de Khalil Gibran, e nos Cânticos dos Cânticos do Antigo Testamento. Apresentado desde 1989 pelo grupo Coteatro, com roteiro e texto final de Tácito Borralho, a cada apresentação o espetáculo é modificado, partindo sempre de um aspecto artístico arrojado, moderno e experimental. Sem espelhar a paixão de Cristo tradicional, a peça traz um Cristo despido das vestes e sentimentos hipócritas, revelando o lado frágil do Filho de Deus. Para o ator Luiz Ferrara, representar um Cristo negro no estado que importou o terceiro maior número de escravos na história é, sobretudo, estimulante. O mais importante é de como desconstruir essa imagem de um Cristo já branco colocado pela igreja medieval, em que a plateia vai se sentir mais em casa, a plateia do público maranhense, porque o estado do Maranhão é o estado com o terceiro estado com maior populações negras, né, no Brasil. Então é aproximar no período da Páscoa esse Cristo de quem está vendo a peça. Alegria, nossa risada, é sempre nossa risada, e vive nós como a bomba em Cristo. Alegria. Bom, vocês viram a matéria e nós convidamos também agora para o estúdio para continuarmos falando um pouquinho desse espetáculo, A Paixão Segundo Nós. Tácito Borralho, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu inicio perguntando, então, quem é esse Cristo? Esse é um Cristo humano no aspecto da investigação maior sobre a realidade do Cristo enquanto pessoa
divina e humana ao mesmo tempo. Nós nos fundamentamos mais nos apócrifos, nos evangelhos apócrifos e também nos poemas de Khalil Gibran, nas próprias palavras do Antigo Testamento, e fomos perceber que há uma condição nova de se ver o Cristo hoje, que não é apenas daquela forma distante, divinal, mas ele também é uma paixão humana presente e muito precisa até. Por exemplo, em vez de celebrarmos apenas a paixão como a de Osíris, como a de Tamuz, a paixão de Cristo não pode ser mais só um pastiche, só uma celebração puramente religiosa. Ela pode também ser uma reflexão social e política. Mexer com a fé é um vespeiro. Mas a gente não está mexendo com a fé. Nós, inclusive, somos todos muito credos e crentes naquilo que aconteceu com Cristo. O Coteatro, ele já apresentou esse espetáculo antes? Há 26 anos, o Coteatro vem trabalhando uma reformulação constante desse tipo de texto. 26 anos, de fato. Começou como Cristo e Cruz, depois Paixão Segundo Nós, e agora a gente entra num terreno que, de vez em quando, a gente pretende mudar, e talvez seria discutir a paixão à ótica de São Pedro, sim, ou então pela ótica de Judas, que é o que a gente está mais querendo fazer proximamente. Por enquanto, ainda estamos trabalhando com uma paixão a partir de Pilatos. Certo. São Mateus, o que ele informa, o Evangelho de Mateus, que informa sobre Pilatos. E isso é importante, porque Pilatos ele é um cara que, como ele era um agente, né, da política romana, ele foi utilizado praticamente pelos sacerdotes, pelaquela turma lá. Ele representa bem muitos políticos. Muito. A coisa muito séria. Mas como homem também, ele caiu em si e começa a ficar desesperado. Então o espetáculo é esse desespero, essa agonia de Pilatos na sua própria paixão até. Bom, agora por que o ingresso parece que tem mais ingressos para alimentos não perecíveis? Não é bem verdade. São 90 ingressos cada dia, antes de cada sessão, 1 hora antes. Se você chegar 1 hora antes com 1 quilo de alimento não perecível, você troca por um ingresso, por uma cortesia. Agora, os ingressos estão a preços muito baratos para que a comunidade toda possa participar. R$10 inteira e R$5 meia. E meia, o que é engraçado é isso. Meia é estudante, professor, adulto da terceira idade. Além até da lei. Então a gente já passou da lei. Então, a gente até brincou, quando a Semar nos perguntou, porque vocês estão trabalhando com a formação de plateia. E nós explicamos, formar plateia não é trocar ingressos, nem dar oficialmente ingressos gratuitos, mas pelo menos educar o pessoal a sair de casa e ir até ao teatro e comprar o ingresso. Com valor acessível, né? Um valor acessível. Extremamente acessível. Esse, no caso da gente, porque acho que esse que deve ser o grande projeto das pessoas informar e manter uma plateia permanente, é você fazer com que os grupos possam apresentar espetáculos em preços acessíveis. Para quem faz cultura sabe o que é difícil. Pô, meu amigo, o teatro é tão caro quanto o cinema, mas você não tem que ir em patrocínio, e o público não mas, por exemplo, e aqui eu acho que a gente tem a obrigação, por estar na TV pública, de abordar isso também. Fazer teatro não é fácil, porque você tem que fazer cenário, figurinos, meu Deus, essa coisa toda. E o custo do ator que ensaia vários meses. Isso vem através da lei de incentivo. A lei de incentivo, no caso, ela nos proporcionou chegar a concorrer ao edital da Semar. Bom, Tássio, obrigado. Foi um prazer obrigado, digo eu, cara. É um prazerzão estar aqui. Voltamos com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. O espetáculo será apresentado de hoje até sábado, às 8 horas da noite. E no domingo, a apresentação começa às 7 da noite, sempre no Teatro João do Vale, na Praia Grande. A vida de Cristo também é tema do espetáculo apresentado pelo grupo de teatro Em Cena, que adaptou o texto de um escritor francês para contar a história de uma maneira diferente. Os 80 alunos de uma escola de teatro da capital repassam o texto para a primeira noite de apresentação. É uma peça que exige bastante do todo, porque ela é feita com falas individuais não tão acentuadas e o todo que fala dividido em 2 partes. Então,
assim, é um trabalho mais complicado, que exige mais de todos nós. A Via Sacra do francês Henri Guéon recebeu a adaptação do diretor Josué Costa e, por ser um texto aberto, destaca-se pelas diferenciações inseridas na história. Um texto aberto a adaptações, a releituras, um texto que não define um único personagem, apesar de ser Via Sacra, de trabalhar as 14 estações, o autor deixou aberto. Então isso chamou a minha atenção em função do número de atores que nós temos. 80 atores no palco, então ficou muito mais fácil pegar um texto de Henri Guéon, né, embora complexo, mas para montar se tornou mais fácil para nós enquanto produção. Sem personagens definidos, o Cristo é representado invariavelmente por cruzes que passam de ombro a ombro. E a escolha pelas cores do preto e branco em cena representa a eterna luta entre o bem e o mal. A gente está quebrando tudo o que é normal, que a gente olha na televisão e tudo mais da história. Então a gente tentou fazer o mais diferente possível para agradar a todos. O que o público pode sair pensando depois de assistir essa peça? Eu espero que estejam falando muito bem, que gostem bastante da peça, porque foi um trabalho árduo para todo mundo estudou bastante, pesquisou bastante, então espero que saiam felizes. O elenco integra, na maioria, jovens e adolescentes, mas a experiente melhor-idade também tem vez. Todo mundo me pergunta a receita, né? Que acham que eu sou muito jovem, sabe, para a minha idade. E eu falo, mexa com o adolescente. O adolescente ensina muito, sabe? Você aprende muito, principalmente na parte tecnológica, né? Que a gente tem mais dificuldade, sabe? Aí você aprende muito com o adolescente. O espetáculo será reapresentado hoje às 8 horas da noite no Teatro Alcione Nazaré, na Praia Grande. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.